Salve, 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 sexto ano! Vamos que vamos continuando as nossas aulinhas bacaninhas. Paramos na página 24 em polis diferentes e rivais. Bora lá? Esparta e Atenas foram duas das mais importantes polis da Grécia Antiga. Esparta foi fundada pelos dórios no Peloponeso, por volta do século 9 a.C. Seus governantes submeteram a população masculina a uma rígida disciplina militar e mantiveram a cidade isolada de outras polis. Já Atenas foi fundada pelos jônios também por volta do século 9 a.C. Estava situada em uma região montanhosa da Península Balcânica, conhecida como Ática. Ao contrário de Esparta, que ficava no interior do Peloponeso, Atenas estava perto do mar e dispunha de um porto, o Pirineu. Isso permitia a seus habitantes a prática da pesca e da navegação. Esses fatores contribuíram para que a cidade se tornasse importante centro comercial da Grécia Antiga. Leônidas foi comandante do exército espartano em uma das guerras contra os persas. Em 480 a.C., os persas tentaram invadir a Grécia pela segunda vez. À frente de um grupo de guerreiros, Leônidas tentou deter o avanço persa no desfiladeiro das Termópilas, mas foi morto em combate. A sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais bem distintos: os espartiatas, os periecos e os ilotas. Os espartiatas, também chamados de espartanos, eram a elite da sociedade, descendentes diretos dos dórios. Eram proprietários de terras e tidos como os verdadeiros cidadãos de Esparta. Representavam cerca de 10% da população e se consideravam superiores aos demais moradores da polis. Era proibido aos espartiatas realizar qualquer trabalho manual. Eles viviam da renda de suas terras. Apenas eles podiam fazer parte da vida política da cidade, participando das assembleias ou assumindo cargos no governo. As guerras greco-pérsicas tiveram início quando o imperador persa Dário tentou expandir seus domínios com a conquista da Península Balcânica. Em 490 a.C., a primeira tentativa de invasão da Grécia, seu exército foi derrotado pelos atenienses na Batalha de Maratona. 10 anos depois, em 480 a.C., seu filho Xerxes, que o havia sucedido no trono persa após a sua morte, fez uma nova tentativa de conquista da Grécia. Foi nesse momento que ocorreu o episódio do desfiladeiro das Termópilas. O conflito só terminou em 448 a.C., com a vitória dos gregos. Chamamos de lacônicas as pessoas que falam pouco. A expressão tem origem na história de Esparta. Durante o treinamento militar, os jovens espartanos aprendiam a importância de falar apenas o essencial. Como Esparta ficava em uma região do Peloponeso, conhecida como Lacônia, o termo lacônico passou a designar as pessoas que, assim como os espartanos, expressam-se por meio de poucas palavras. A partir dos 18 anos, os jovens eles enfrentavam um rigoroso treinamento militar que incluía até mesmo levar fortes chicotadas para aprender a dominar a dor.
Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30 anos, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois dos 60 anos é que estariam liberados de suas obrigações militares. O rei Leônidas, representado no busto de mármore da página 24, era um espartiata. Na escultura, ele aparece com a cabeça protegida por um elmo. Esse elmo, que tinha um penacho na parte superior, fazia parte das vestimentas dos militares gregos. Os mais ricos e poderosos, como Leônidas, seguiam para as batalhas a cavalo. Os demais soldados, chamados de hóplitas, faziam a marcha a pé. Quando os hóplitas iam para a guerra, levavam ainda um escudo de madeira e bronze, uma lança com 2 metros de comprimento, couraça de bronze para proteger o peito e perneiras de bronze para proteger as pernas. A imagem ao lado representa um hóplita com seus trajes de guerra. Toda essa indumentária pesava cerca de 35 quilos. Por isso, os hóplitas contavam com um ajudante para carregar a armadura. Esse equipamento militar, originário de Esparta, foi adotado mais tarde por outras polis gregas. Outro grupo social de Esparta eram os periecos. Eles eram antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios que não combateram os invasores. Os periecos viviam na periferia da polis. Eram livres e tinham a obrigação de se alistar no exército. Entretanto, não tinham todos os direitos de cidadania, que eram privilégio dos espartiatas. Eles não podiam, por exemplo, participar do governo. Muitos se dedicavam ao comércio e à manufatura, uma vez que essas atividades eram proibidas aos espartiatas. Já os hilotas, que significa prisioneiros, pertenciam ao grupo que combateu os dórios quando estes invadiram a Península Balcânica. Com a vitória dos invasores, os hilotas foram submetidos à escravidão. Os hilotas trabalhavam nas terras dos espartiatas e eram obrigados a dar-lhes metade de tudo o que produzissem. Sua insatisfação diante dessa situação era grande e por diversas vezes eles se revoltaram contra os espartiatas. Em Esparta, o poder se concentrava nas mãos de um pequeno grupo, os espartiatas do sexo masculino com mais de 30 anos. Eram essas pessoas que faziam parte das 3 instituições de governo existentes na polis: a Ápila, o Eforato e a Gerúcia. Cada instituição tinha uma função específica. A Ápila era a instituição que participavam todos os cidadãos de Esparta, os espartiatas. Eles elegiam os membros do Eforato e da Gerúcia. Podiam elaborar leis, mas a aprovação dessas leis dependiam da Gerúcia, que podia aceitá-las ou não. Assim, o poder da Ápila era limitado. Eforato, formado por 5 cidadãos eleitos para mandatos de 1 ano. Cidadãos eram chamados de éforos. Eram eles que realmente governavam a cidade e fiscalizavam a ação dos reis. Gerúcia, composto de 28 cidadãos com mais de 60 anos. Os gerontes eram o órgão mais poderoso de Esparta. Seus membros eram vitalícios, ou seja, ficavam no cargo até a morte. Eles propunham leis,
julgavam crimes e aprovavam ou rejeitavam as leis encaminhadas pela Ápila. Em Esparta havia 2 reis vitalícios e hereditários, governo conhecido como diarquia. Eles eram chamados de diarcos, um cuidava da vida religiosa e o outro da vida militar da cidade. Os diarcos também presidiam a gerúcia. O organograma ao lado resume essa forma de organização política de Esparta. Beleza, galera? Então paramos na página 27. Na próxima aula vamos falar sobre Atenas. Belezinha, galerinha? É isso. Um abraço para vocês e fui!